A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, e você também, que ainda não é um aluno da EBD, mas está aqui nos assistindo, né? Estamos aí em mais um episódio do EBD em Síntese Podcast, este trabalho que é uma iniciativa do DENEC, né, o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, né, Igreja Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte. Esse departamento ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo. E estamos começando, né, mais um ano. Eu já aproveito para desejar um feliz ano novo, querido professor, querido aluno. Que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, que a sua turma se encha cada vez mais e que você tanto aprenda quanto ensine aqueles jovens ali que estão sedentos pela palavra de Deus, né? E aí, nesse novo trimestre, nós vamos falar sobre um tema muito importante, o valor da doutrina, né? Um tema que é fundamental não só para o cristão, mas também para a igreja. E a lição de número um não podia ser diferente. Ela tem por título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. É uma aula que vai versar sobre bibliologia, né? Que é um dos temas aí, um dos campos de estudo da teologia sistemática. É um tema muito interessante que vai falar sobre a história da Bíblia, a sua origem, o cânon sagrado, a inspiração da Bíblia, entre vários outros assuntos que trataremos aqui hoje, né? Com a ideia de subsidiar você, querido professor, para neste domingo estar preparado para dar sua aula. E antes de iniciarmos, eu queria apresentar aqui os meus amigos, o irmão Everton Rodrigues e Samuel Martins. A paz do Senhor, meus amigos. Pai do Senhor Cleanto, Pai do Senhor Everton. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje, já comentando a primeira lição do primeiro trimestre de 2024. E é uma lição muito interessante que tem muito a ver também com essa lógica, essa continuidade dos currículos da CPAD. A gente sai de um trimestre agora predominantemente apologético, né, de defesa de fé, para os crentes poderem pelejar, né, pelo Espírito, pela fé, pela palavra de Deus, que foi, inclusive, tema da aula 2 do trimestre passado, e é por onde a gente usa como gancho agora nesse trimestre, para começar a falar sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, que está registrado num lugar, e esse lugar é a palavra de Deus. E aí, como você falou, a gente já abre o trimestre falando sobre bibliologia, é um assunto indispensável para todo bom crente, para todo bom aluno da Escola Bíblica Dominical, principalmente se na sua sala a maior parte dos jovens puder ter vindo do trimestre passado já com você, com certeza é um assunto que não vai começar do zero, né, Cleanto, né, Everton? Toda a classe ela vai poder sair de um ponto de partida e aproveitar bastante esse trimestre e já se apaixonar por esse tema logo na primeira aula. Então, esse é nosso desafio. Espero que o querido professor já desde agora comece a se preparar conosco para que a gente possa ser usado por Deus no próximo domingo. A paz do Senhor, queridos irmãos, alunos, gratos a Deus por esta oportunidade, este privilégio de estar aqui comentando já sobre a primeira lição do primeiro trimestre de 2024. Falar da palavra de Deus, né, como valor indispensável às nossas vidas, isso é de uma forma gloriosa para a nossa vida cristã. A Bíblia ela é realmente a palavra de Deus como a nossa fonte doutrinária. Amém, meus irmãos. Pois é, então, já adentrando aqui na lição, o tópico de número um, ele vai falar sobre a origem da Bíblia, né? E a Bíblia, como nós conhecemos hoje, ela é um compêndio de livros, né? Que foram ali agrupados, formando um único volume que é a nossa Bíblia Sagrada. E aí é interessante que é um dos livros mais antigos do mundo, mas em contrapartida é o mais lido, vendido e traduzido até hoje, né? Então, não podia ser diferente um livro ali que foi todo inspirado por Deus, um livro que não contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, né? Então ele surge, onde surgiu a Bíblia Sagrada? Ela surgiu lá no Oriente, mas ela teve a força de influenciar todo o mundo moderno, o Ocidente. Ela é o livro aí que mais influenciou a humanidade, né? E logo por isso você já percebe que não é um livro qualquer. Não estamos falando de um livro de história, não estamos falando de um livro ali de ficção científica, mas da Bíblia Sagrada, né? E aí, durante o ministério de Cristo, as escrituras do Antigo Testamento, elas eram conhecidas de forma genérica como lei, os escritos e os profetas. Aí vieram então as escrituras dos apóstolos, igualmente inspiradas pelo Espírito Santo, e aí chega-se à questão de como denominar os testamentos, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. E aí alguns pais da igreja, né, eles denominavam os testamentos de divina literatura, mas não era um termo que passava assim a visão exata, né, do significado das escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E aí eles precisavam desse termo para denominar esse conjunto de pequenos livros
que faziam parte da palavra de Deus. E é aí que começa a se popularizar o termo Bíblia, que é o termo que nós usamos hoje, né? Ele é originário do grego, né? A palavra Bíblia ela é o plural de biblion, que significa livros ou coleção de pequenos livros. E os gregos chamavam assim os rolos, né? Onde eles ali escreviam as suas obras, fazendo referência ao centro produtor desse material, que era a cidade de Bíblios. Também no Antigo Testamento era chamada de Gebal, essa cidade, né? Fica ali localizada na costa mediterrânea, onde fica hoje a região do Líbano. Então, esse termo Bíblia, ele se popularizou desde a época de João Crisóstomo e Jerônimo, lá no século IV, né? Que os livros do Antigo Testamento e do Novo, então, passam a ser universalmente conhecidos como Bíblia, né? Na qual os judeus e os cristãos se baseiam, né? Tem a sua ali, sua fé baseada nesse livro, sendo os judeus somente ao Antigo Testamento e nós cristãos tanto ao Novo quanto ao Velho Testamento. E aí chegamos então ao cânon sagrado, né? O que que é o cânon sagrado? É uma designação que é dada ao conjunto de livros sagrados que formam a Bíblia. E é muito importante, professor, esclarecer isso para os alunos, porque nós sabemos que outras religiões, como o catolicismo, por exemplo, possuem outros livros que não estão compilados na nossa Bíblia Sagrada, né? Nós temos 66 livros. A Bíblia Católica, por exemplo, ela tem mais livros. São os livros chamados também de apócrifos. E aí, se você tiver um tempo, fala sobre isso na sua aula para que seu aluno tenha mais conhecimento a respeito dessa composição da Bíblia Sagrada, né? E aí o cânon, de forma rápida, que ele significa vara de medir. E aí se a gente buscar um sentido religioso, significa aquilo que serve de norma ou regra. E o Antigo Testamento, né? O cânon do Antigo Testamento é composto por 39 livros, sendo o Pentateuco, né? De Gênesis a Deuteronômio, os livros históricos de Josué a Esté, os livros poéticos de Jó a Cantares, profetas maiores de Isaías a Daniel, profetas menores de Oséias a Malaquias. E aí no Novo Testamento, o cânon é composto de 27 livros, que aí você, somando 39 com 27, chega aos 66 livros que compõem a nossa Bíblia Sagrada. E no Novo Testamento, os livros são divididos em grupos, né? Os bibliográficos, que vão de Mateus a João, que vai tratar ali sobre o Evangelho, né? Sobre o ministério de Jesus aqui na Terra. Os históricos, que é o Atos, na verdade, o livro histórico, né? Que é o Atos dos Apóstolos. Que falam sobre doutrina, que vai de Romanos a Judas. E Revelação, que é o livro de Apocalipse. Então veja que o tema bibliologia é um tema muito rico, né? Ele traz muitas informações interessantes acerca da palavra de Deus. Então, querido professor, dedique um tempo a explorar e conhecer essas informações que vão subsidiar você para que você, quando for ministrar a aula, tenha segurança para falar de todos esses assuntos tão importantes, né? E despertar também o desejo do seu aluno de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Uma excelente forma também de começar a aula do próximo domingo, Cleandro, é pela leitura semanal. É sempre interessante que o professor utilize os recursos pedagógicos que estão disponíveis na lição para deixar a aula ainda mais interessante, de forma que o aluno também se interesse cada vez mais pela própria revista. Às vezes, em muitas igrejas, a gente não tem a cultura do aluno adquirir a revista da Escola Bíblica Dominical, mas é uma boa medida que você estimule a utilização dos recursos pedagógicos da revista para que o aluno sinta ainda mais a necessidade de possuir esse material, fazer esse investimento, e que o professor até se junte com os professores das classes de jovens e até possa fazer um sorteio, né, uma premiação para o aluno. De repente, o aluno com maior frequência do trimestre passado já pode ganhar uma revista também para o primeiro trimestre agora de 2024. Então, muitas formas da gente conseguir estimular ainda mais a aquisição desse material, que é também um estímulo à leitura, um estímulo ao estudo da teologia, que é muito bem-vindo, é de excelente medida para as nossas salas de aulas em todo o Brasil. E na leitura semanal é muito bom também as referências que são dadas aqui, fala sobre inspiração do Espírito Santo, a preciosidade que é a palavra de Deus, essa palavra também que testifica de Jesus, né, também é importante para comprovar a divindade de Cristo como Filho de Deus. Enfim, a permanência da palavra, a palavra ser lâmpada para os nossos pés e também o poder e eficácia dela. Então, são referências preciosíssimas que vale a pena o professor citar todas ou algumas que você julgue mais interessante nesse primeiro momento, ou até distribua essas citações ao longo dos temas da lição deste domingo. Então, você tem aí já um material riquíssimo para começar. Tem uma tabela também que o comentarista coloca já na primeira orientação pedagógica da revista, que você pode também utilizar
são recursos realmente muito, muito, muito interessantes. E para começo, né, origem de Bíblia, definição desse termo, de onde ele vem, Cleanto já apresentou isso de forma brilhante e retocável, não merece mais nenhum complemento nesse sentido. E eu estava ouvindo aqui Cleanto falando e pensando até assim, olha, e por que um livro, né? Por que Deus se revela, completa a sua revelação através de um livro? Eu já até parei estudando a respeito disso, trimestre passado mesmo, para dar aula 2 da revista trimestre passado, que era sobre a fé, para crer que a Bíblia é o livro de Deus, e a gente se deparava com essa pergunta, mas por que também um livro de Deus? E se a gente for analisar, de fato, era o que se fazia naquela época. Eu não sei se a plenitude dos tempos para a vinda do Messias fosse hoje, se o melhor caminho para documentar as palavras de Cristo seria, de fato, um livro. Provavelmente teria um livro, mas provavelmente também teria um canal no YouTube, de repente, como esse, um podcast entrevistando o próprio Jesus e ele passando os ensinamentos, e aquele registro em vídeo e áudio, imagem e áudio, iria ficar registrado para a posteridade. Mas na época o que se fazia de fato eram livros, né? Então, desde o Antigo Testamento, toda a palavra de Deus era primeiro verbalizada, que era assim que acontecia, e depois elas eram reduzidas a termo, né? E se tornavam escritos. E a palavra de Deus foi preservada dessa forma, e muito bem preservada. Todo o estudo bíblico, da construção da Bíblia, os manuscritos, a gente vê, aprende que a Bíblia é a produção humana, que de fato ela é produzida pelo homem, alguém a escreveu, homens a escreveram, né? Homens que foram inspirados pelo Espírito, vamos falar sobre isso mais à frente, mas ela é uma produção humana, e é a produção humana mais fidedigna que nós temos conhecimento. A gente tem uma abundância tão grande de manuscritos que humilha o segundo colocado, sabe? A gente tem a abundância assim, na casa de mais de 5.000 manuscritos da Bíblia que se verificam entre si, e a gente tem uma confirmação histórica, textual do que ali está escrito, ao passo que outros escritores, ou outros escritos, né, mais recentes, da mesma época ou de épocas anteriores, não riscam nem perto dessa marca, né, e não se tem dúvida quanto à precisão histórica daqueles documentos, né, da preservação. E muitas vezes as pessoas tentam até duvidar da historicidade, da acuidade da Bíblia, da originalidade até. A Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo? Não. Esse é o único documento que o ser humano pode ter certeza de que não foi adulterado, pela abundância de cópias que autenticam a versão final que nós temos hoje. Então, isso também é uma consideração muito interessante, que coloca até cientificamente, empiricamente, a Bíblia como um objeto de estudo. É o que a gente está fazendo aqui em classes de EBD e nesse podcast, estudando a palavra de Deus. Então, a gente tem um objeto de estudo extremamente confiante. E eu posso dizer, pelos dados, que o mais confiável que nós temos hoje para ser analisado em termos de escritos é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Já iniciando aqui no tópico 2, a inspiração das Escrituras, né? Tendo como texto bíblico, e aqui eu vou mencionar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz: toda Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada e nos traz confiança. Bem como o professor Samuel falou, é o livro mais confiável que temos para desfrutar. É verdade, Everton. E esse tópico 2 ele vai falar disso que já foi motivo, né, de questionamento aí de muitos ateus, né? Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. E assim, de fato, a Bíblia, ela é totalmente inspirada, né? Isso aí não temos dúvida, está registrado na sua palavra aí, como você acabou de ler, 2 Timóteo 3,16. Mas também é preciso esclarecer que ela foi escrita por homens, né? Eram homens que estavam ali, então não dá para desvincular o estilo da escrita. É por isso que muitas vezes quando a gente lê algum livro que a gente não sabe a autoria, né? Ainda não se tem um consenso sobre a autoria, a gente diz, ah, mas a escrita é parecida com a escrita de Paulo. Ah, mas a escrita é parecida com a escrita de Lucas, porque tem muitos detalhes, ele era um médico. Então, o livro, de fato, ele não, a Bíblia, ela tem seus livros inspirados, a palavra foi soprada ali aos escritores, mas eles também colocaram as suas características no texto. É como se fosse por várias óticas
que a gente estivesse vendo ali a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus falada aos nossos corações. E isso é muito importante, professor, você deixar claro para o seu aluno, né? Que de fato a Bíblia ela foi divinamente inspirada, mas ela também foi escrita por homens. E aí não precisa se preocupar que esses homens eles não interferiram na que Deus através do Espírito Santo tinha um desejo de comunicar ao ser humano. Isso pode ser visto por 2 Pedro 1:19 ao 21. Eu vou ler aqui rapidamente com os irmãos. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, querido professor, está mais que claro aqui que, apesar das características, do estilo da escrita do homem, do autor que escreveu naquele momento, mas ele foi completamente inspirado pelo Espírito Santo para nos comunicar aquilo que era a vontade de Deus. E, Cleanto, nesse assunto, eu acho muito interessante o professor puxar e trazer em sala de aula a própria Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que tem lá a confissão de fé, né, no que cremos, no que o assembleiano crê a respeito dos temas, das doutrinas centrais do cristianismo, do evangelho. E já na primeira lista desse documento, né, o primeiro item é justamente a crença, abre aspas, na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, e cita lá 2 Timóteo 3, 14 e 17. Esse é o primeiro item do cremos da Assembleia de Deus, e é justamente o ponto bibliológico da inspiração divina das Escrituras. E aí no capítulo 1, onde ele vai aprofundar esses temas, trazer os subsídios bíblicos para aquele que entra no cristianismo evangélico, na Assembleia de Deus, ele basicamente está dizendo: eu concordo com essa confissão. E com o que a gente cristão concorda? Nesse tópico 1, sobre as Sagradas Escrituras, onde ele vai expandir esses argumentos a respeito da própria palavra de Deus, já no finalzinho da primeira página, ele diz assim, abre aspas, Deus soprou nos escritores sagrados. Olha só a palavra que ele utiliza, soprou. E essa é uma definição muito boa, Cleanto usou, a declaração de fé usa, e nós devemos usar também. O Espírito Deus sopra nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história e cuja cultura influenciou na composição do texto. Obviamente, o Cleanto falou. Esses homens não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentados, usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado que o outro ou menos inspirado. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Então, depois que você lê esse texto da declaração de fé, explica os argumentos que Cleanto apresentou, não restam dúvidas a respeito, de fato, da inspiração das Escrituras e como que os estilos dos autores ainda são notados no texto. Inclusive, graças a esse estilo próprio, nós conseguimos identificar muitos autores que não são citados dentro do próprio texto. A gente consegue também confirmar a veracidade bíblica diante da diversidade de autores que entre si não se excluem, mas antes concordam. Então, num próprio mesmo elemento de julgamento, por exemplo, quando testemunhas distintas confirmam a mesma história, o que é que você tem? Uma história verdadeira. E quando você tem uma série de testemunhas, né, de oculares, outras de ouvir dizer, testemunhas indiretas, portanto, que não se conflitam, mas todas as suas histórias, e nesse caso, as suas doutrinas e ensinamentos a respeito de Cristo e para a igreja, se completam, se perfectibilizam uma diante da outra em sequência, você vê ainda mais prova dessa inspiração única. São diversos autores, mas que emanam de uma mesma fonte, né, que recebem esse sopro do Espírito Santo, vem da parte de Deus. E a gente tem ao longo da declaração de fé, não vou ler aqui, mas você não se poupe dessa leitura, leia, você já vai encontrar muita coisa que nós já falamos por aqui, como a estrutura da Bíblia, a classificação dos livros da Bíblia, o propósito das Escrituras. Você vai também achar o poder da palavra de Deus, um texto também sobre os livros apócrifos e pseudo-apócrifos. É importante demais, professor, que você
antes de começar a aula, leia tudo isso para ir preparado e poder responder com firmeza, com base, com solidez, tudo que for lhe perguntado. No tópico 6, por exemplo, do capítulo 1, ele fala sobre a mensagem da Bíblia propriamente. E aí encerra o capítulo. Então você já vê aqui, num próprio documento produzido de assembleanos para assembleanos, você já tem basicamente o conteúdo ali todo mastigado e compilado, com certeza bíblica, né, a quacidade bíblica, para você levar em sala de aula. Então fica aqui minha dica de leitura externa, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, é indispensável para a preparação da aula e para você apresentar aos seus alunos também, para ele conhecer esse material maravilhoso. Amém, professor Samuel. Então, já caminhando aqui para o tópico 3, né, o último tópico da lição, ele vai falar sobre a Bíblia como fonte de doutrina, né? E aí, se nós analisarmos a partir da própria definição de doutrina, né, que é ensinar, instruir, educar, ou ainda também o conjunto de princípios, né, que formam ali a base de um sistema religioso, como o próprio autor escreveu na lição, eu acho interessante que Deus ele escreve a sua palavra justamente para se apresentar ao homem e mostrar ali o seu plano de redenção, né? Podemos ver isso claramente em toda a Escritura, né? A sua própria criação, ela revela esse Deus e os seus atributos. E aqui eu separei alguns versículos para ler, mostrando essa vontade, né, de Deus, esse propósito de Deus de se comunicar com o ser humano e assim apresentar a ele a sua doutrina, né? Podemos ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 20, que vai dizer o seguinte: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aí, Deus falando diretamente ao homem. A gente pode ver isso lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, veja que ele fala diretamente aqui com Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus vai falar ao homem. Diz assim o texto: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, a Bíblia, se a gente pudesse resumir o seu objetivo, ela é o resultado do desejo de Deus de sempre se comunicar com o homem, né? O homem que ele criou, mostrando ali a ele o caminho correto a seguir, e a sua vontade para nós. E, de fato, isso é a doutrina, né? Deus nos ensinando a doutrina que está ali inserida na sua palavra, que foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, aqueles autores, para que nós pudéssemos conhecê-lo e, a partir disso, poder seguir uma caminhada, né? Uma trajetória até o dia da sua volta para morar com ele eternamente no céu, né? Então, a palavra de Deus é essa doutrina. Amém, meus irmãos? Amém, Cleandro, perfeito. Sim. Eu até vou me escorar novamente aqui, né? Me apoiar novamente na declaração de fé. No último ponto do capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, ele tem sobre a mensagem, e ele conclui dizendo que a Bíblia, portanto, como o Cleandro falou, é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Cada adjetivo desse é muito importante. Você pode explodir cada um desses conteúdos em sala de aula e passar uma semana falando sobre cada um desses tópicos. É É a verdade. mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Esse é o objetivo das Escrituras, é nos conduzir, com o auxílio do Espírito Santo, persuadidos por ele, à redenção que só encontramos em Cristo. Então, eu acho uma síntese muito interessante de se utilizar, principalmente em nosso contexto assembleiano, nos apoiarmos na nossa declaração de fé. É muito importante a gente reforçar essa sala de aula e estimular os alunos também a acessar esse conteúdo a partir da declaração de fé. E é um entendimento que ele é construído não por raciocínios teológicos construídos a partir de interpretações pessoais. Ele é um texto muito claro e objetivo também, fundamentado em passagens bíblicas. Esse é o fundamento da declaração de fé. Inclusive, para cada excerto desse que eu vou lendo, embaixo ele já vem com uma nota de rodapé vastíssima, com diversas referências bíblicas, dentro do próprio texto, já traz citações diretas. Então, é um entendimento que é teológico, mas ele não é construído apenas com teologias humanas na frente. Ele advém diretamente de interpretação literal direta e simples, e objetiva, sem muito arrudeio. É aquilo que está posto na palavra de Deus.
Então, isso é sintetizado, transmitido para nós de forma ainda mais clara, para que não haja dúvida. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é clara, ela é objetiva, ela é completamente entendível, portanto, também é completa, não deixa dúvidas do que devemos crer e como devemos crer, e também ela revela esse amor de Deus, que Deus, em seu infinito amor, entrega a Bíblia, nos persuade, através do Espírito Santo, a encontrarmos a redenção que há em Cristo Jesus. Então, é um sistema perfeito, a Bíblia é perfeita, maravilhosa. Se fosse para os humanos inventarem, não chegaria perto do que nós temos hoje. Então, também, mesmo que a gente pudesse conjecturar que a Bíblia foi resultado da imaginação humana, nem todos os roteiristas do mundo junto fariam uma história tão perfeita, tão alinhada quanto a Bíblia, e uma história única, onde o plano da redenção também é único, a gente não encontra em outras religiões, a gente não encontra em nada disso parecido em outros locais. A gente pode até encontrar eventos que são narrados na Bíblia em outras culturas, por exemplo, o dilúvio. Tem uma cultura não sei aonde que relatou um dilúvio também, tá vendo? A Bíblia é copiada. Não, amado, é porque o dilúvio foi mundial, então todo mundo podia escrever sobre o dilúvio, e assim sucessivamente. Mas o modelo de cristianismo, esse Deus que se faz homem para resgatar uma humanidade caída, isso aí é inédito, isso aí só na Bíblia, de fato, é só mesmo a revelação de Deus aos homens santos que foram inspirados a produzir esse texto, que consegue realmente alcançar esse conhecimento, porque é revelado diretamente de Deus. Então, meus amados, até já encaminhando para minhas considerações finais, eu quero apenas deixar Hebreus capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, como pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Então, o argumento do escritor aos Hebreus é o argumento que eu quero deixar para finalizar a aula de hoje. Deus, há muito tempo atrás, falou pelos profetas, isso está registrado também no Antigo Testamento, e mais recentemente, na época do escrito aos Hebreus, pelo Filho, diretamente. O argumento que ele está trazendo é: aquilo que os profetas falavam, finalmente aconteceu. Deus agora fala diretamente pelo Filho, sem mais intermédio, e se coloca na posição de intermediário, de grande sumo sacerdote. É assim também que o escritor aos Hebreus classifica esse ofício de Jesus Cristo. Ele não é só o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes, sacerdote por excelência, que conecta o homem a Deus de maneira perfeita, definitiva, sem necessidade de qualquer outro complemento. E onde é que está essa doutrina? Onde é que está esse ensinamento desse grande sumo sacerdote? Como é que eu faço para acessar esse trono de graça que esse grande sumo sacerdote me permite acessar? Está nas Escrituras. É ali que as palavras do Filho foram traduzidas, foram preservadas, foi através das Sagradas Escrituras. E é em cima dessa vivência com o próprio Mestre e das palavras que ele eternizou, é que também os apóstolos, que têm a missão de lançar fundamentos sobre a igreja, também registram suas doutrinas, que seriam também eternas, devido à sua inspiração divina também. Porque se fosse produzida apenas por eles, ainda não seriam dignas de tanto crédito como nós temos hoje com relação às Sagradas Escrituras. Porque nós entendemos que esses apóstolos não deixaram meros esboços de pregação ou relatos históricos. Na verdade, eles deixaram registrado a palavra de Deus inspirada para a igreja se fundamentar ao longo da história. É sobre essa revelação, e apenas essa revelação, sem sucessão apostólica, sem continuidade desse ministério, que foi cumprido e completo na figura dos apóstolos, é que a gente vai fundamentar todo o trimestre. E qualquer coisa que passe disso, ou não alcance essa completude de revelação apostólica, de fundamento apostólico, é insuficiente, né? Se for a menos, e excedente, é heresia pura, também não serve para a igreja. Então, essa é a nossa defesa ao longo de todo o trimestre. Eu espero que o professor também consiga transmitir esse entendimento, e desejo toda sorte de bênçãos para todos os professores que estão nos assistindo, ao meu amigo Cleanto, ao meu amigo Everton, que o Senhor possa continuar abrilhantando o conhecimento de vocês e fazendo vocês ainda mais perseverantes nesse trabalho,
na continuidade desse trabalho, que é o EBD em Síntese Podcast. Então, Deus abençoe a todos. Encerro aqui a minha participação com muita gratidão a Deus e aos amados que estão aqui nos acompanhando e assistindo. Muito bem colocado pelo professor Samuel, como também pelo professor Cleanto, né? Então, meus irmãos, a própria Bíblia, ela dá testemunho da natureza divina. Como está escrito, vou citar aqui um versículo bíblico, que está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, no versículos 1 e 2, que diz: Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Então, queridos, a palavra de Deus, ela tem a sua natureza divina. Ela nos ensina, nos doutrina, em características assembleanas, seguimos plenamente, fielmente a palavra de Deus. Também me direciono às considerações finais, grato a Deus por esta participação, em comentar nesse podcast da EBD em Síntese sobre a primeira aula do primeiro trimestre de 2024. Queria deixar uma ressalva bíblica, né, que fala: a inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo. Então, se nos alimentarmos dia após dia da palavra de Deus, seremos mais fortes espiritualmente, seremos mais crentes e ela nos fortificará cada vez mais para enfrentar as adversidades da vida. Deus abençoe, professor Samuel, professor Cleanto, grato a Deus em participar. Aos amados irmãos que estão conosco até agora, que Deus nos abençoe. Amém, meus amigos. De fato, essa lição é uma lição muito abençoada e com muito conteúdo, né? O professor ele vai ter um trabalho aí para organizar tanta coisa para falar em 40, 50 minutos ali de aula, né? E aqui, já para finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria trazer como consideração final uma dica pedagógica, né? Uma dica que é, na verdade, uma pegadinha que você vai fazer só para acordar o seu aluno ali que chega no domingo de manhã cedo. E aí é você chegar para ele, eu já fiz isso numa aula acho que ano passado, que fala, também tinha um pouco de biologia, e eu fiz essa brincadeira. É você chegar na sala, falar um pouco sobre a aula, a lição e tudo, e aí na hora da leitura da palavra, ao invés de você ler o texto que está na lição, né, o texto base da lição, você vai colocar um livro apócrifo, um livro que não faz parte do nosso cânon sagrado. E vai pedir para ele abrir e vai dizer, vamos ler agora, por exemplo, Macabeus, capítulo 3, versículo 25. Aí você espera a atitude dos irmãos, porque aí você vai perceber que aquele irmão, aquela irmã que não tem muita familiaridade com a Bíblia, ela vai ficar procurando. E aí você espera. Ela procurando, procurando, e as pessoas que já têm essa familiaridade já sabem que aquele livro não está na Bíblia. E aí, depois de um tempo que você esperar, você pode dizer: meu irmão, você não vai encontrar, não. Isso aí foi só um teste para ver quem estava afiado na leitura da palavra. E aí você evidencia a importância de consumirmos essa palavra que o Senhor inspirou os seus escritores para falar conosco, para se apresentar a nós, né? Então, querido professor, nós somos gratos a Deus por mais um ano, né, estarmos aqui nesse podcast, podendo contribuir com os irmãos para que possamos cada vez mais avançar no ensino da palavra de Deus. Então, que este domingo a sua aula seja uma bênção e nós nos vemos no próximo episódio do EBD em Síntese Podcast. Deus abençoe vocês e a paz do Senhor.